Então, sejam muito bem-vindos ao nosso evento. Um prazer tê-lo conosco. Vamos falar sobre viver e investir em Portugal. Deixa só um minuto, por favor. Deixa eu só me localizar aqui. Muito bem. Nós somos da RE/MAX IHB Partners. A nossa empresa leva soluções integradas para quem deseja comprar imóveis na Flórida. Quando foi o nosso início, né? A IHB começou com um trabalho na Flórida há muitos anos atrás e depois, com todo o interesse demonstrado pelos nossos parceiros, consultores e pelos clientes também, nós entendemos que deveríamos fazer a mesma coisa em Portugal. O interesse do brasileiro em Portugal é muito grande e os consultores começaram a ser demandados, né, a respeito de Portugal, e nós então resolvemos começar a trabalhar, e estivemos em Portugal e conhecendo o mercado imobiliário em Portugal, e já estamos há alguns anos também fazendo o mesmo trabalho, e criando então essa consultoria para atender às necessidades dos consumidores brasileiros. Então hoje nós atuamos no Brasil também, mais recentemente, inclusive, né, no Brasil, na Flórida já há muito tempo e em Portugal já há alguns anos. Como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos? Como é a nossa atuação? Nossa atuação é aquilo que nós chamamos de uma assessoria completa, uma assessoria 360 graus. E fazemos isso através de parceiros, né? Os parceiros são os nossos apoios nessa assessoria 360 graus. Então, por exemplo, a seleção dos imóveis é realizada pela equipe da Eliane Ribeiro, hoje aqui representada pelo Carlos Antero, que, aliás, vai nos brindar hoje com uma apresentação magnífica, passeando com todos nós, né, viajando pelas regiões de Portugal e falando de oportunidades. Então, a participação do Carlos Antero, do qual nós já agradecemos antecipadamente, será de fundamental importância e é o nosso braço direito lá em Portugal, que além de ajudar e fazer a seleção dos imóveis, acompanham os clientes também no que chamamos de viagem assistida, ou seja, quando o brasileiro viaja para Portugal, são recebidos pela equipe e a equipe então demonstra todos os imóveis selecionados, um a um, né, e quantas vezes forem necessárias. E hoje, em função do que nós estamos vivendo, com a pandemia que nós estamos vivendo, é possível uma visita virtual. Então, a equipe prepara uma série de fotos e de vídeos e os arredores filmam arredores do imóvel e conseguem demonstrar esses imóveis mesmo que à distância. Vamos contar também com a presença do Dr. Bruno, que é um advogado especializado no Golden Visa e em outras áreas da parte jurídica do negócio e que é o nosso parceiro também e que vai estar conosco aqui, e também já agradeço antecipadamente ao Dr. Bruno. Contaremos com a presença da Catarina Bento, que é uma broker de financiamento e que nos assiste, né, toda vez que o brasileiro deseja financiar um imóvel. Através da Catarina, o brasileiro tem acesso a Catarina faz um trabalho prévio, né, e entende o perfil do cliente e qual é a necessidade de financiamento que ele tem e busca a melhor opção no mercado junto aos bancos. O que faz parte também da assessoria? Por exemplo, o cliente compra um imóvel e precisa colocar o imóvel sob gestão, sobre aluguel, e existem empresas que fazem a gestão, e nós também temos parceria aqui, né, nessa questão de ajudar o brasileiro na gestão do imóvel locado. Nas transações de câmbio também, né, podemos aconselhar e indicar parceiros nessas transações. Adquirir o imóvel, precisa encaminhar, fazer a remessa do dinheiro para a compra do imóvel, nós temos também como assessorá-los. E o retorno também, né? Se o imóvel é vendido, quer trazer de volta, a mesma coisa. E a parte de consultorias de vistos e imigração. Ou seja, assim como fazemos na Flórida, a mesma coisa acontece com Portugal. A nossa intenção é que o cliente tenha sempre uma total assessoria na compra do imóvel desejado.
E aí, por que Portugal, né? Por que escolher Portugal como destino para investimento ou para moradia? Eu vou passar para vocês aqui um vídeo, e nós, lógico, vamos falar muito do porquê Portugal daqui para frente em toda essa apresentação. Então, as imagens são maravilhosas, né? A Lisboa, que não é conhecida, até o Carlos diz muito, nosso parceiro que não é Lisboa, é a Lisótima. Realmente, qualidade de vida é impressionante. E em relação ao combate à Covid, né? Que aí tem uma frase até que né, durante a apresentação passou, que realmente Portugal conseguiu um controle da pandemia e saiu do estado de emergência e já está concluindo a reabertura. Então, existe já abertura para alguns países, os britânicos, por exemplo, né, estão viajando já para Portugal, porque é um dos principais destinos, o destino de preferência dos britânicos é Lisboa, principalmente, o Portugal como um todo, mas Lisboa está com certeza com o aeroporto já com muitos ingleses desembarcando, né? Em relação à pandemia, foram até agora 845 mil casos, cerca de 17 mil mortes, sendo que dessas 17 mil mortes, 11 mil foram pessoas acima de 80 anos. A população de Portugal é aproximadamente de 10 milhões e 300 mil habitantes e 5 milhões de vacinas já foram administradas e 30% da população já recebeu pelo menos a primeira dose. E não houve, nos últimos 2 dias, nenhuma morte registrada. Então, realmente, é lógico que nos últimos 3 meses, Portugal viveu também, claro, uma mudança, né, uma alteração. Eles tinham feito um controle inicial, depois houve uma questão lá de desequilíbrio nisso, e eles voltaram a realmente atacar forte o problema e conseguiram controlar a pandemia. Tanto é que já é motivo do turismo, né, dos britânicos, dos países que Portugal já abriu, a visitação retomou. Depois o Carlos, né, e o próprio Cláudio, lá no final, quando ele for falar, pode falar mais um pouquinho sobre isso, porque eles estão vivendo isso. Então, nós pegamos informações e trocamos algumas ideias com eles, mas eles vivem, né, e seria muito importante depois, durante as palavras deles, que eles dissessem alguma coisa também a respeito do controle da pandemia, né? Isso é um detalhe muito importante. Bom, Marcelo, eu vou passar aqui a palavra para você, então, para você dar sequência e falar um pouquinho também a respeito do porquê Portugal, né? Já sobre um outro enfoque aqui, tá bom, Marcelo? Ótimo, maravilha. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Carlos. Todos, obrigado. Boa tarde a todos os presentes. Deixa eu apenas abrir uma observação aqui. Eu tenho algumas pessoas que eu estou vendo que estão com a mão levantada. E eu peço que vocês coloquem as questões aqui, as perguntas no chat. E, na medida do possível, nós vamos responder a todas e algumas e as perguntas nós responderemos também no final. Não é isso, Sérgio? Exatamente, Marcelo, por favor. Tá? Se for algum assunto exatamente relacionado ao tema, a gente pode talvez responder na hora, se não deixamos para o final, quando nós vamos ter os nossos parceiros também respondendo a perguntas, ok? Então, vamos lá. Bom, um dos principais motivos, se não o principal motivo, que tem feito os nossos conterrâneos, né, os brasileiros, buscarem Portugal, é basicamente a segurança, né? Você ter a sensação de liberdade, né? Literalmente de liberdade, por ser o terceiro país mais seguro do mundo, e esse índice vem batendo ano a ano, né? Torna Portugal um dos principais destinos para os brasileiros. Vocês veem nessa tela aqui várias premiações, né? E inclusive no ano de 2020, né? Reforçando um dos principais destinos europeus para o turismo e mundiais. É o melhor país, um dos melhores países para se viver a aposentadoria. E como nós pudemos já ver nos números aí que o Sérgio acabou de passar, um dos países que melhor responderam, né, à pandemia
e um dos melhores países para se viver pós-pandemia. O Cláudio vai falar disso também. Pode passar, Sérgio, por favor. Ok. Minuto, Marcelo, ok. Vou pedir para você me ajudar com o chat, Sérgio. E aí, se bem que acho que é legal anotar as perguntas aí, a gente passar no final, né? Ok. Então, vocês têm um mapa aí com cores, né, em relação aos países mais seguros e menos do mundo, né? Então, bem pequenininho aí no meio do mapa, né, no meio do globo, vocês podem encontrar Portugal, que, se eu não me engano, perde apenas para a Finlândia e outro país nórdico, né? Se eu não me engano, talvez Noruega ou qualquer coisa parecida. Então, nós temos um dos países mais seguros do mundo para se viver. Pode passar, Sérgio. Eu vi que alguém está falando que o som está baixo. Vocês estão me ouvindo bem? Eu ouço bem. Bem. Ok. E o conjunto, né? E aí o conjunto de benefícios que faz as pessoas procurarem Portugal estão nessa página, né? Não só com relação à qualidade, mas estilo de vida, né? As pessoas têm uma estrutura de saúde muito bem organizada, o clima é muito favorável em muitas regiões, muito parecido com o Brasil, serviços públicos, mobilidade urbana. Nós andamos hoje por Lisboa, pelas principais cidades, e já vemos vários pontos de carregamento elétrico de veículos, né, Carlos? Então, nós temos hoje uma cidade muito preparada, cidades muito bem preparadas para receber realmente visitantes, e nós temos todo um estilo de vida muito eficiente, realmente um lugar maravilhoso para se viver, educação, gastos e o governo realmente funcionando muito bem no que se diz respeito ao serviço público, gastronomia, temos aí não só com restaurantes, né, mas todos que gostam de vinho sabem apreciar demais um vinho português, né, Carlos? Então, temos aí realmente um lugar para se viver um estilo de vida bastante atraente. Eu vi perguntas aqui sobre fácil empreender, o Carlos também vai falar sobre isso, e temos algumas partes para a gente poder comentar sobre essas questões. Pode seguir, Sérgio. Ok. Por que não, né? Temos que falar sobre realmente custo de vida, né? Portugal hoje é um dos países se não o país mais barato para se viver do que os outros países da União Europeia. Um casal vive confortavelmente com cerca de 2.600 euros por mês. Temos que considerar também, né, e quando as pessoas perguntam aí de fácil empreendedorismo e carga tributária, a facilidade da língua, né? E temos muitas semelhanças culturais, permite que o brasileiro realmente consiga investir bem em Portugal. Eu não tenho esse chat aqui, não tenho esse slide na tela, mas em outras apresentações tem uma pergunta aqui sobre empreender, se o Carlos puder falar rapidamente, mas nós temos em outras apresentações que Portugal é considerado um dos principais países da Europa no que se refere à facilidade para novos empreendedores e novos negócios. Confere, Carlos? Confere, é muito fácil e rápido constituir uma empresa, uma jurídica, e iniciar rapidamente o negócio. A carga tributária não é a melhor da Europa, mas não é a pior, é uma carga tributária que permite desenvolver um negócio e ganhar dinheiro. Obviamente que é aquilo que todos nós pretendemos quando iniciamos um negócio. Ótimo, obrigado, Carlos. E essa questão da carga tributária, né, é muito comum as pessoas perguntarem para nós, né, a diferença lá é que a carga tributária é paga e os serviços são devolvidos para o cidadão, né? Isso faz muita diferença. Vamos em frente. Pode ir. Volta um pouquinho, cara. Isso, Sérgio. Então, para nós passarmos aí sobre custos, né, de Portugal, não poderemos deixar de falar, estamos falando de mercado imobiliário daqui para frente, não podemos deixar de falar das taxas de financiamento em Portugal. Então, é muito fácil e muito barato comprar um imóvel financiado em Portugal. Eu costumo recomendar aos meus clientes e às pessoas que vão procurar investir em Portugal
que procurem sim financiamento bancário, porque é muito barato, né? Temos juros a partir de 1,2 ao ano. Eu vou mostrar uma tabela daqui a pouco para vocês. Financiar em Portugal é mais barato do que pagar aluguel. Não raro as pessoas querem usar aquela experiência, né, de primeiro se mudar para Portugal, alugar um imóvel e depois escolher um lugar para morar. Mas é mais caro você morar de aluguel. Então vale muito mais a pena você investir num imóvel próprio, pagar um financiamento, né? A análise de crédito é semelhante ao que se faz no Brasil, então muito semelhante, muito fácil. A Catarina, daqui a pouco, no final, vai falar para nós sobre essas questões de financiamento. Pode-se financiar até 70% do valor do imóvel, então é efetivamente mais barato e muito tranquilo e economicamente muito mais viável se financiar um imóvel em Portugal. Sérgio, pode mostrar a próxima tela? E aí vocês podem ver aí um exemplo. Esse slide é muito interessante porque ela mostra uma comparação das taxas de financiamento imobiliário de Portugal em relação a todos os principais países da Europa, né, da zona do euro. Então, só perdemos e estamos muito próximos da Finlândia e com taxas médias aí entre 1,10 e 1,75 ao ano. E em conversa com o Carlos, né, e pelas nossas experiências, nós nunca percebemos nenhum financiamento aprovado superior a 1,5 ao ano, né, Carlos? Então, é verdade, Marcelo, isso é muito importante. Eu não me lembro de um cliente estrangeiro em que nós tratámos o financiamento, mas os brasileiros, acima de 1,5, não me lembro, francamente não me lembro. E já foram muitos os clientes que recorreram ao financiamento em Portugal. Tá, e importante, juros simples, né? Juros simples. E aí alguém perguntou aqui, teve uma pergunta aqui, se é barato financiar, por que eu investiria em imóvel para alugar? Porque as pessoas que vão para Portugal nem sempre vão investir, elas vão passear, vão morar, vão fazer turismo em Portugal, né? Então, muitas vezes o Carlos vai falar sobre aluguel daqui a pouco, né? Então você tem executivos de empresas e pessoas que vão morar em Portugal e nem sempre tem condições de comprar um imóvel, não são todos que podem comprar um imóvel, né? Então, é um país pequeno que tem uma demanda por aluguel muito forte. Então, nós vamos mostrar números para vocês daqui a pouco, que realmente investir em mercado imobiliário em Portugal é bastante interessante e as rendas de aluguel, consequentemente, entregam resultado para os nossos investidores. Pode seguir, Sérgio. Ok. Agora eu vou, como nós vamos falar sobre mercado imobiliário, né? É primordial falarmos sobre alguns dos principais benefícios, né, e programas para atração de investidores em Portugal. Por isso eu passo a palavra para o Carlos, que vai explicar a partir de agora, né, e falar bastante sobre o mercado imobiliário e sobre o Golden Visa para nós. Carlos, você está com a palavra. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui neste fórum com tantos colegas e pessoas interessadas em investir em Portugal. O visto de residência, o Golden Visa, na base é um visto de residência e que foi lançado, legislado pelo governo português no final de 2012 e que ainda se mantém. É uma oportunidade de investir no imóvel em Portugal e, ao mesmo tempo, ter o acesso a um visto de residência que, durante os primeiros 5 anos, é um visto de residência temporário e que, após os 5 anos, se transforma num visto de residência permanente. Há 2 vias de acesso. Pela via do investimento imobiliário, há 2 parâmetros de acesso pela via do investimento imobiliário. Um são os 500 mil euros, igual ou superior a 500 mil euros, e aí o acesso é imediato e depois é só, enfim, tratar de todas as questões burocráticas e esperar pelos 5 anos. A outra é o chamado o Golden Visa de 350 mil euros, em que se tem que investir no imóvel, num edifício com mais de 30 anos e reabilitar o imóvel. E aqui há soluções para encontrar o melhor imóvel nas melhores condições e já muito perto de estar 100% reabilitado.
O acesso ao investimento para o Golden Visa existe também atualmente nas regiões de baixa densidade, em que os 500 mil euros se transformam em 400 mil euros e os 350 mil em 280 mil euros. Sempre 400 mil euros sem precisar de fazer obras, 280 precisando de fazer obras. E este é o quadro atual de funcionamento do investimento para acessar ao visto de residência. Este quadro, que existe hoje, termina no final deste ano. E a partir de 2022, no dia 1 de janeiro de 2022, nós vamos ter o seguinte panorama. Em Lisboa e Porto deixa de ser possível investir no residencial para a obtenção do visto de residência, mas pode investir no comercial, nos escritórios e em tudo o que é atividade turística, imóvel turístico. E a via residencial passa para as regiões de baixa densidade, que é o quadro que ainda hoje se mantém já, que existe já. Ou seja, 280 mil para reabilitação de imóvel e 400 mil sem ser necessário reabilitar imóvel. Podes passar, Marcelo. Sérgio. Podes passar. Bom. Aqui, sobre o Golden Visa... Sobre o Golden Visa está tudo dito e é óbvio que tudo aquilo que é burocrático de documentos que são necessários, enfim, isso tem que ser tratado com o advogado, porque só o advogado pode preparar o dossiê que permite entregar a proposta no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Ok. Há diversas oportunidades de investimento, desde apartamento, casa, colocar o apartamento ou a casa em aluguer de longa duração, ou de média duração, ou de curta duração. Há a possibilidade de comprar um imóvel e reabilitá-lo, não, mesmo que não seja para acesso ao visto de residência, mas pura e simplesmente para reabilitar e revender a seguir e ganhar dinheiro. Ou então, em vez de comprar um apartamento, comprar um prédio, reabilitá-lo e revender os respectivos apartamentos. E, neste momento, há um investimento que faz muito sentido face ao choque, ao trauma que todos temos vivido com a pandemia, que é a compra de pequenas quintas. Eu não sei exatamente qual é a tradução de quinta para Brasil, talvez chácara, não... Talvez chácara. Sim. Sítio. Um sítio que é um local muito agradável, em que as pessoas fogem um pouco das grandes concentrações e aí vivem uma vida mais próxima da natureza, de grande qualidade de vida e mais protegidos, naturalmente. Podes passar, Sérgio, por favor. Bom, e então convido-vos agora a fazermos um tour, um pequeno tour em Portugal, indo desde o sul da cidade de Grândola até ao Alto Minho. Podes passar, por favor. Começamos pelo Alentejo, Setúbal, distrito de Setúbal ainda, em que selecionámos 2 moradias novas, enfim, com 4, 5 anos, que em Portugal é produto imobiliário novo, que estão num condomínio. As moradias são muito semelhantes. Podes passar, por favor. As moradias são muito semelhantes, são moradias com 4 dormitórios, cada uma delas, e construção 2019. Portanto, é a moradia com um logrador, com um jardim. 350 mil euros, qualquer uma delas, fica a cerca de 1 hora de distância de Lisboa, Grândola, e Grândola é uma cidade muito conhecida e muito procurada pelos portugueses.
O imobiliário em Grândola vai se valorizar muitíssimo. Porquê? Porque Grândola está perto de Troia, Sol-Troia, Comporta, onde já estão a acontecer os maiores investimentos imobiliários da Europa. Eu não me arrisco a dizer do mundo, mas de qualquer modo trata-se de um investimento de 1 bilhão e 500 milhões de euros. Podes passar, por favor? Podes passar, Sérgio. Bom, e então, a 10 quilómetros de Grândola temos Sol-Troia, que faz parte deste núcleo de Troia, Sol-Troia e Comporta, que é um local muito vocacionado para o alto segmento de mercado, onde não há fortuna ou investidor europeu ou americano também, e muitos brasileiros que não querem investir lá, e muitos deles já investiram. Aliás, Sol-Troia, Troia e Comporta estão já cheios de celebridades. A Madonna era um dos locais preferidos dela, mas muitos outros. Eu atrevo-me a dizer que não há aristocrata europeu que não tenha uma propriedade já na Comporta, em Sol-Troia ou em Troia. Por favor, podes mudar. E este é um pequeno filme que nós fizemos para vos mostrar o que é esta região. Só um minutinho, por favor. Epa! Agora sim. Bom, conforme foi referido neste vídeo, aqui nesta região podem-se fazer milhares de coisas diferentes e todas elas agradáveis. E naturalmente uma das coisas agradáveis é investir bem e ganhar dinheiro numa região que é um paraíso.
nós selecionámos aqui dois lotes com entrega da moradia chave na mão, em 15 meses de construção, e que permite uma rentabilidade sobre os capitais próprios de 56% e sobre o capital total de 28%. É um investimento muito apelativo, porque aquilo que nós acreditamos é que com uma boa apresentação 3D, estas moradias serão vendidas, será muito difícil isso não acontecer, em 6 meses. Portanto, acredito que o capital próprio que está aqui a ser projetado provavelmente nem tanto será necessário. Mas isto é um investimento que nós consideramos muito importante e que aconselho, por favor, falem aí no Brasil com os colegas, eles estão dentro deste investimento ao pormenor e são 2 lotes, um é a primeira linha d'água, o outro é a segunda linha d'água e, portanto, são lotes que não vão ficar muito tempo no mercado. Por favor, Sérgio. Bom, e de Sol Troia damos um salto mais acima, vamos para Lisboa, por favor, e vamos para o investimento citadino na grande cidade de Lisboa. Um apartamento T3 em Telheiras, que é uma das freguesias de Lisboa, e que este é um apartamento muito bom para investimento, para arrendamento de longa duração. Por favor, passa. Algumas imagens. Um T4 em Paço de Arcos. Paço de Arcos faz parte do concelho de Oeiras, mas faz fronteira com o concelho de Lisboa. Na prática é Lisboa. É um apartamento grande. Este apartamento é muito interessante para o visto de residência dos 350 mil euros. E com bom arrendamento, aqui é possível não só o arrendamento de longo termo, mas também o de curto termo. Por favor, podes passar. E nas Avenidas Novas, e agora para o visto de residência acima dos 500 mil euros, temos aqui um bom apartamento nas Avenidas Novas, que é das freguesias de que os portugueses mais gostam, mas que de repente todo o mundo passou a gostar, e os brasileiros são fãs desta região das Avenidas Novas. É um 7º andar e com um preço muito, muito equilibrado para os valores que existem nesta região. E depois vamos para a incontornável Cascais, que é um dos alvos preferenciais dos investidores brasileiros. Temos um T3, selecionamos um apartamento com 3 quartos em Cascais, um bom apartamento, 530 mil euros, com a particularidade de que a localização deste apartamento permite que as pessoas facilmente, em 5 minutos, 8 minutos, estejam no centro histórico de Cascais. Portanto, não é fácil encontrar bons apartamentos por este preço próximo do centro de Cascais. Podes passar? Bom, e nesta nossa viagem de sul para norte, chegamos ao Porto e Vila Nova de Gaia. Por favor, Sérgio. Para o Golden Visa, o visto de residência de 350, nós podemos casar 2 apartamentos. Não se tem que comprar um só apartamento. Se for possível comprar 2, que sejam bons apartamentos, podem ser comprados 2 apartamentos. E aqui temos um bom exemplo de um apartamento de um dormitório no Porto, 195 mil euros, numa localização perto da Praça do Marquês, é uma boa localização,
e está já praticamente todo ele reabilitado, portanto, muito perto da Praça do Marquês. E temos aqui um outro apartamento com um valor semelhante, 190 mil euros, são 2 quartos e temos aqui um bom exemplo. Temos aqui 2 apartamentos, 385 mil euros e faz o Golden Visa com 2 apartamentos, Golden Visa de 350. Podes continuar, Carlos, Sérgio, por favor? Carlos. Diz. Carlos, tem 2 perguntas aqui. Eu acho que seria interessante você poder falar sobre elas agora, nesse momento. Com certeza. A primeira pergunta, o Sebastião pergunta como é que fica o pós-venda, né? Fala rapidamente, Carlos, para nós sobre os custos que o investidor vai ter na administração do imóvel, né? Para quem compra para investir. Você pode falar rapidamente para nós? Com certeza. Aquilo que é tradicional é o investidor entregar a uma empresa a exploração a uma empresa especializada. E nós podemos aconselhar 2 ou 3 e depois o investidor seleciona e decide ele próprio quem quer escolher. Em termos do arrendamento direto, de longo termo, por exemplo, aí é muito diferente do Brasil, porque os condomínios são simples, são baratos, porque não têm toda aquela estrutura de segurança que há no Brasil, são condomínios muito baratos e depois do arrendamento, enfim, é esperar que a renda mês a mês caia na conta bancária. E com o final do arrendamento é a entrega das chaves e aí procede-se a novo arrendamento. E há empresas especializadas no mercado e a Remax é uma das empresas que rapidamente procede ao arrendamento dos imóveis. Portanto, não necessita de grande estrutura. Ok, obrigado, Carlos. Outra pergunta que veio aqui é sobre o Porto. O Ricardo Almeida perguntando como é que eu identifico, essa pergunta eu sei que você vai responder com tranquilidade, mas é bom todos saberem, como eu identifico se não há bairro social próximo aos imóveis que estou procurando? Procuro investir em Maia, Porto. Por isso que temos estruturas como a nossa, né? Mas, por favor, Carlos, fale para o Ricardo. Bom, aí faz toda a diferença de comprar com profissionais do mercado ou direto ou com um não profissional. Os profissionais do mercado são obrigados, primeiro, a perceber o perfil do seu cliente. Segundo, a perceber claramente o perfil do produto que o seu cliente procura. A partir daí, será entregue o produto adequado. E podem estar tranquilos porque as experiências são todas elas muito boas, felizmente. Obrigado, Carlos. Pode seguir. Temos aqui um empreendimento em Gaia, Coevo, no local de Coevo. Bom, isto é um empreendimento novo, construção que está a ser iniciada. Temos estúdios, um dormitório e 2 dormitórios e os preços começam a partir dos 127 mil euros, não é, Marcelo? 129 mil euros. Portanto, há 13 vagas de garagem para quem chegar primeiro, são 23 apartamentos, 4 andares, certificação energética de nível A, que é a máxima que existe em Portugal, de modo que eu penso que está aqui um produto para investir bem e com segurança. E fica perto do Corte Inglês, de Gaia, fica perto da Avenida da República, que é a avenida mais importante de Gaia. Enfim, é de facto um bom empreendimento onde investir. E para quem gosta de investir não só com segurança, mas com muita estabilidade, temos aqui na Constituição um investimento de estúdios, são 24 estúdios, individuais ou duplos, que já está a trabalhar, já está a funcionar e com espaços de coworking,
que permite tirar uma rentabilidade de 7,2%. Eu devo dizer, isto não é só para estudantes. Um espaço destes é para estudantes, é para os nómadas digitais, é para quadros de empresa deslocados para a cidade do Porto, enfim, é para, por exemplo, neste momento, neste espaço, estão pelo menos meia dúzia de técnicos da Fairfax, que é uma das maiores empresas digitais do mundo de vendas online de tudo o que é roupa de marcas top. Esta empresa vale mais do que 1.000 milhões de euros. É um dos unicórnios portugueses. E tem lá 6 diretores a viver nestes estúdios. Portanto, daí eu ter falado da estabilidade. Quando alguém sai, outro entra rapidamente. Aqui os arrendamentos fazem-se uma média não inferior a 30 dias e nunca superior a 1 ano, para ter aqui vantagens fiscais. Podes passar, Sérgio. Bom, e continuamos a subir e vamos para Braga para um apartamento lindíssimo. É um T2 duplex, mais um é um espaço para escritório, com varanda, no centro de Braga. É um apartamento muito especial, com garagem, ar-condicionado, enfim, todo o apartamento goza de um elevado grau de qualidade. E, como vamos ver no slide a seguir, as imagens falam por si, e em termos de rentabilidade, no slide seguinte, temos aqui uma rentabilidade, mesmo no longo termo, pode variar entre 4,5% e 5,4%, o que em longo termo é muito bom. Mas se formos para o alojamento local, então aqui já estamos a falar de outros números de rentabilidade bruta nunca inferior a 10%. E com uma taxa de ocupação muito prudente. É sempre lembrar, né, Carlos, que nós estamos falando de moeda forte, rentabilidade em euro, rentabilidade anual, né, e investimento seguro para diversificação de investimento para os nossos clientes, né? Eu penso, Marcelo, que essa é a palavra-chave. A diversificação das aplicações em moeda forte. Num país de moeda forte, num país que dá acesso a um mercado de 500 milhões de pessoas. Podes passar, Sérgio, por favor? E depois vamos passar para uma das regiões que é um dos segredos mais bem guardados de Portugal, que é o Alto Minho. E aqui, quer dizer, já não é um segredo tão bem guardado, porque nós vamos lá e vimos turismo por todo o lado, vimos uma dinâmica incrível, europeus de várias nacionalidades, franceses, suíços, luxemburgueses, belgas, ingleses, americanos, alguns brasileiros também, mas é uma região com uma dinâmica fortíssima e com uma beleza natural que comove. É extraordinário. Depois, já com estruturas de vivência, de ecovias, estas regiões têm dezenas de ecovias, com algumas delas com dezenas de quilómetros, com uma paisagem natural inigualável. Temos aqui uma moradia, uma casa, em pleno Parque Nacional Peneda Gerês. É o único parque nacional de Portugal. É um parque lindíssimo, super protegido, e esta moradia, vocês vão ver imagens, mas atenção, ao vivo é muito, muito melhor. A paisagem é de perder a respiração. Podes passar, Sérgio. Esta imagem do rio que vocês aqui veem é lindíssimo. É lindíssimo. Passa, Sérgio, por favor. Bom,
e aquela, ou seja, volta um bocadinho atrás, por favor. Aqui começamos no enquadramento de rentabilidade, curiosamente, que é uma surpresa e que é muito diferenciado da rentabilidade das cidades. Ou seja, aqui o short-term rental funcionou em pleno durante a pandemia. Porquê? Porque as pessoas fugiram para regiões como estas, mais protegidas, com um enquadramento natural fantástico e, portanto, estes locais tinham ocupações de quase 100% durante a pandemia. E não só de estrangeiros, também de portugueses, naturalmente. Podes passar, Sérgio, por favor. Uma das vilas mais bonitas desta região é Ponte da Barca. E temos aqui um prédio que vai iniciar a construção com 10 apartamentos pequenos, somente com 219 metros quadrados. São apartamentos fantásticos, com garagem em box, com uma suíte, ar-condicionado, ou seja, vem um pouco mais atrás, por favor, e preços entre 170 mil e 210 mil euros. Agora façam as contas ao metro quadrado, é quase obsceno. Obsceno de ser bom, naturalmente. De facto, temos aqui uma oportunidade de investimento muito boa e que nos projeta para boas rentabilidades. Relembro mais uma vez que aqui o short-term rental funciona muito bem. Bom, temos aqui mais um investimento muito interessante perto de uma das portas de entrada do Gerês, que é o Lindoso. É um conjunto de 3 casas, 3 dormitórios e 2, cada uma com um dormitório, com piscina. No fundo, é um pequeno núcleo turístico, 450 mil euros e permanentemente ocupado em arrendamento, alojamento de curta duração. É muito tradicional, com a pedra, o xisto da região, mas naturalmente lá por dentro com todo o conforto e modernidade. Aqui mostra que mesmo durante 2020 o rendimento desceu de 12,5 em 2019 para 11,30 em 2020. Lá está o comportamento e a resistência à diversidade que foi a pandemia, foi muito boa, francamente boa, nesta região. E assim continuará a ser. Bom, e aqui vamos terminar com chave de ouro a nossa apresentação. Esta é uma moradia que a BBC fez questão em filmar no roteiro que eles têm das casas extraordinárias do mundo, das melhores casas do mundo. É uma casa que eu classificaria como um verdadeiro santuário, em que o interior e o exterior se fundem e com uma arquitetura de integração na natureza perfeita. Esta casa, eu devo-vos confessar, eu estive lá e custou-me muito sair de lá, quer da casa, quer do ambiente todo. A casa é fabulosa, a casa prende, a casa sente-se uma mística muito especial, quer de dia, quer à noite. A casa está cheia de esculturas no exterior. A iluminação são esculturas de escultores conhecidos, portugueses. Não é aquela escultura rasteira do jardim, são esculturas com iluminação elevada e, de facto, é de perder a cabeça. Só tem um problema para alguns. O valor desta casa são 5 milhões e 500 mil euros. Mas devo-vos dizer, vale cada cêntimo, sem margem para dúvida. Ótimo.
Ótimo, Carlos. Bom, daqui a pouco nós vamos entrar com os parceiros para conversarem conosco, né? Tem uma pergunta aqui para o Carlos. Carlos, o Sebastian está fazendo uma pergunta aqui, acho que você pode nos explicar com maestria. Ele mora em Londres e ouviu dizer que Portugal estava limitando a prática de Airbnb em alguns locais e áreas. Pode falar um pouquinho sobre isso, Carlos, por favor? Com certeza. Há, de facto, algumas áreas em Lisboa que o município considerou que já tinham uma carga suficiente de alojamentos em Airbnb e, portanto, congelou novos Airbnbs. O que existe, existe e continua a funcionar. O que não existe não será possível naquelas regiões, mas é possível noutras. Ou seja, o Airbnb não acabou em Lisboa de modo algum. Passou de ser possível novos numa região, mas é possível noutras. Portanto, e noutras regiões igualmente tão boas como aquelas onde já estão lotados os novos Airbnb. Perfeito, obrigado, Carlos. Vamos lá, Sérgio, para os nossos parceiros? Vamos lá. Nós estamos aqui com a Catarina, estamos com o Cláudio e eu acredito que não tenha incluído o Bruno. Bruno Dias, não é isso? Sobrenome do Bruno? Dias. O Bruno Dias já entrou, penso eu. Sim, ele já está aqui. Eu só vou colocá-lo aqui também junto conosco. Viva Cláudio. Viva Catarina. Pronto, agora o Bruno Dias também está conosco. Viva Carlos. Prazer estar com vocês. Boa Olá, Marcelo. Olá, Sérgio. Olá, Catarina. Olá, Cláudio. Tudo bem? Olá, Catarina. Olá, Bruno. Olá, Cláudio. Olá, Marcelo. Olá, Sérgio. Boa noite. Olá, tudo bem? Muito obrigado pela participação de vocês. Satisfação estar conversando com vocês aqui. O Cláudio já esteve conosco aí há um tempo fazendo algumas gravações de vídeos, né? É verdade. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo. Está sem som, está sem som. Tem que habilitar o som, Bruno. Não estamos ouvindo ainda. Não estamos ouvindo. Vamos começar. Vamos começar com o Bruno, né? Vamos começar. Como eu disse a vocês todos no início da nossa apresentação, nós vivemos muito dos serviços que o Cláudio, a Catarina e o Bruno, né, prestam aos nossos clientes. A Catarina, vamos começar pela Catarina? Pode ser, Catarina? Claro. A Catarina... Mas eu peço aqui um segundo. Pois não, Carlos. Não, eu tenho que referir... Sim. Eu não sei se vocês sabem, mas em Portugal o principal cliente de todos os bancos é a Max Finance, mas de larga distância. A Max Finance é o principal cliente de todos os bancos no financiamento à habitação. E quem é a melhor broca financeira da Max Finance? Catarina Só podia Bento. ser a Catarina. Sem Só dúvida podia nenhuma. ser a Catarina. Obrigada. Com muito orgulho que refiro isto. Catarina, já começou com a bola toda, hein, Catarina? Né? Muito bem, Catarina. Qual é o objetivo aqui? De você falar um pouquinho do serviço que você presta para os brasileiros, né? Analisando a parte toda de financiamento, muito rapidamente como funciona o seu serviço, e depois, claro, nós vamos abrir perguntas aqui, curiosidades, para que você possa responder, né? E a mesma coisa com o Cláudio, a mesma coisa com o Bruno, tá certo? Então, Catarina, por favor, diga como é o teu trabalho e qual é a sua atividade. A nossa atividade somos intermediários de crédito. Nós somos Max Finance, pessoas certificadas pelo Banco de Portugal para poder exercer esta atividade. O que é que nós fazemos com os clientes, independentemente da proveniência do cliente? É analisar o perfil financeiro e, dentro de várias escolhas que nós trabalhamos com vários bancos em Portugal, enquadrar qual a melhor solução para o cliente de acordo com a necessidade e com o perfil. Porque, efetivamente, cada caso e cada cliente é específico. Nós vamos fazer um estudo personalizado para o cliente para que consigamos apresentar as melhores ofertas para adquirir o imóvel em Portugal. Todo este processo de aquisição do imóvel com financiamento
é feito por mim desde o primeiro estudo, a aprovação do financiamento, o acompanhamento de todo o processo até à realização da escritura. É um processo que eu acompanho ao pormenor até o cliente ter a escritura assinada. É um serviço que não tem qualquer encargo e honorário para o cliente, porque o Banco de Portugal assim nos exige que nós não o possamos fazer. Por isso o cliente, e principalmente quando um cliente está fora de Portugal, tem toda a vantagem em que seja um intermediário de crédito certificado a representá-lo perante o banco. Muito bom. Ok. Muito obrigado, Catarina. Com certeza nós teremos... Posso fazer só fazer uma pergunta para a Catarina? Olá, Catarina, como vai? Olá, Marcela. Tudo bem. Eu já respondi isso no chat, mas o Ricardo aqui perguntou, né, se ele pode utilizar a declaração dele de imposto de renda, né, como autônomo no Brasil para financiar o imóvel. Fala rapidamente, Catarina, para nós, se você puder, rapidamente, quais os documentos básicos, né, que são exigidos para aprovação de uma análise de crédito aí em Portugal, por favor. Normalmente, os documentos que nós pedimos logo numa fase inicial, depois poderão ser alguns adicionais, será o imposto de renda. Por norma, nós pedimos 3 impostos de renda dos 3 últimos anos para conseguir comprovar uma constante de rendimentos. Os recibos de salário, que pedimos também para poder analisar e enquadrar de acordo com o rendimento que é declarado no imposto de renda, passaporte ou cartão de cidadão português, porque há muito cliente no Brasil que tem nacionalidade portuguesa, o número fiscal português, o NIF, equivalente ao CPF no Brasil, os extratos bancários do cliente, porque o banco vai analisar todos os rendimentos que são declarados, também devem ser comprovados através de extrato bancário, e o documento do Banco Central do Brasil, onde nos possa comprovar todas as responsabilidades de crédito que o cliente possa ter e se estão de forma regularizada, porque esse documento vai ter impacto aqui também com os rendimentos que são auferidos e com os encargos já existentes. Ok. Muito obrigado, Catarina. Muito obrigado. Marcelo, deve ter mais alguma pergunta sobre... Você que está com... Por enquanto, não. No chat, então, se tiver... vamos então na ordem aqui. Bom, pelo menos aqui está na minha ordem aqui. O Cláudio. Cláudio, diga um pouquinho sobre a sua atividade e como que a Certifica Descomplica, por favor. Maravilha, obrigado Sérgio, obrigado Marcelo, que bom estar aqui com grandes amigos como o Carlos, a Catarina, o Bruno, que enfim, estamos aí em um relacionamento de alguns anos já nesse projeto de parceria 360, né? Eu acho que esse é o grande privilégio. O Certifica, ele é uma assessoria que ajuda brasileiros a buscarem, a construírem sua renda em Portugal. E para isso, quer dizer, como é que vou conseguir construir a minha renda? Primeiro passo é certificando o seu diploma, os seus diplomas, né, no caso, de cursos que sejam regulares. Eu estou falando de graduação, mestrado e doutorado. Algumas ordens profissionais exigem o reconhecimento dos seus diplomas para que os profissionais brasileiros possam trabalhar em Portugal, como é o caso da Ordem dos Médicos, dentistas, psicólogos e todas as principais áreas de atuação. Então, o Certifica, ele se especializou justamente no reconhecimento desses programas. Hoje, já atendemos mais de 150 brasileiros e já tivemos aí mais de 50 brasileiros já com os seus programas reconhecidos aqui em Portugal. Além disso, buscamos também os melhores cursos de faculdade, seja também de graduação, mestrados ou doutorados para brasileiros que querem estudar aqui em Portugal, e é algo extremamente interessante que as faculdades portuguesas estão ranqueadas entre as melhores do mundo. Então, a gente tem aí pelo menos 10 faculdades portuguesas ranqueadas entre as 1000 melhores do mundo. E capitaneadas pela Universidade do Porto, o Carlos acabou de falar, hoje eu estou numa região perto do Porto, fazemos um trabalho aqui pelo Certifica de coaching executivo com algumas indústrias aqui no norte, e ontem eu estive no Porto, e Porto realmente é sempre é belíssimo, né? Porto tem essa característica, aliás, todo Portugal, é difícil você olhar para um lado de Portugal e falar, não, isso aqui é menos bonito que essa outra parte, é
realmente é muito complicado. São belezas completamente distintas e que fazem parte desse grande país. E o Certifica também se especializou, Sérgio, na abertura de empresas de brasileiros. Eu ouvi o Marcelo falando sobre empreendedorismo de brasileiros que querem empreender em Portugal. E hoje nós já conseguimos fazer isso totalmente à distância. O empresário, o empreendedor, não precisa sair do Brasil para ter a sua empresa aberta aqui em Portugal, e fazemos isso mesmo na pandemia. Em torno de 1 a 2 meses conseguimos abrir a empresa com toda legalizada, toda com conta bancária na Caixa Geral de Depósitos, que é o banco preferido do Carlos, é um dos bancos que realmente melhor atende aos nossos clientes aqui em Portugal. Enfim, fazemos todo o trâmite necessário para isso, inclusive o que se falou há pouco, né, que a Catarina falou há pouco, do número de identificação fiscal, nós também ajudamos a tirar. Então, todo esse processo inicial, o Certifica pode ajudar, por isso que nós falamos que o Certifica descomplica, né? Descomplica a burocracia para que nós possamos estar, na verdade, facilitando a vida dos brasileiros que estão vindo para cá. Que bom, Cláudio. Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta para você, antes de passar a palavra para o Dr. Bruno, em relação a como você, como brasileiro, e já residente aí em Portugal, como é que você está encarando, né, todo o trabalho, né? Como você sente todo o trabalho que Portugal fez no controle da pandemia? Fantástico. Na verdade, a gente tem que tirar o chapéu. Me impressionou muito desde o primeiro momento, é interessante, né? Em março do ano passado, foi, na verdade, antes do governo decretar o estado de calamidade, o português já estava em isolamento por conta própria. Isso achei algo maravilhoso. É claro que é muito difícil você manter toda uma população, mesmo uma população pequena como Portugal, estamos falando de 10 milhões de pessoas, o tempo todo confinada. Então, tivemos aqui alguns altos e baixos. O governo, em alguns momentos, liberou um pouco antes, né, também pela pressão da própria população, e isso possibilitou que um aumento do número de casos, especialmente depois do Ano Novo, e aí eu estou falando especialmente em janeiro, onde os hospitais, pela primeira vez, ficaram realmente muito saturados, né? Nós acompanhamos isso, mas é impressionante, né? O Portugal passou em um mês, um dos piores países em termos de novos casos, em termos de internamento, para o melhor país da Europa, em termos de combate à pandemia. Então, isso já reflete um esforço fantástico do governo português. E vocês podem acompanhar pelos números. Ontem, Portugal não registrou nenhuma morte de Covid, e isso já aconteceu pelo menos 3 vezes nas últimas 2 semanas, e hoje apenas um morto e 240, 250 pessoas infectadas. Então, quer dizer, realmente o combate é muito séria, né? A política é muito séria. E o que mais me impressiona, eu vi da oposição do Rio, que é o cacique, se eu posso dizer assim, do PSD, da principal partido oposicionista, a UPS, que está no governo, e declarar que naquele momento o PSD não era oposição, ele estava junto com o governo numa única direção de combate à pandemia. Então, você vê uma articulação do presidente da República, do primeiro-ministro, do parlamento, da maioria dos partidos políticos envolvidos, né, nesse processo, todos caminhando juntos numa única direção. Isso é fantástico aqui em Portugal. Que ótimo. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado. Cláudio, obrigado. Prazer em te ver. Prazer, Dr. Marcelo. Bruno, prazer, Cláudio. Dr. Bruno, por favor, o seu trabalho, né, junto aos brasileiros, principalmente, qual é o escopo do teu trabalho, Dr. Bruno, por favor? Olá, boa noite a todos daqui de Portugal. Estão-me a ouvir bem? Olá, Bruno. Sim. Muito. Olá, Marcelo. Olá, Sérgio, Carlos, Catarina, Cláudio. Tudo bom para vocês e os restantes participantes também, palestrantes e convidados. Tudo bom? Cumprimentos aqui desde Portugal, nesta noite maravilhosa que aqui estamos. Bem, o meu trabalho, para ser sintético, porque todos temos que ser sintéticos, eu sou advogado em Portugal, em Lisboa, tenho escritório em Lisboa, e naquilo que diz respeito, tenho quase 30 anos de advocacia, 27 neste momento, e, portanto, tenho uma larga experiência na minha atividade. E naquilo que diz respeito ao tema desta conferência, deste webinar, eu trabalho no setor imobiliário, a dar assessoria jurídica há muitos anos, e nos últimos 10, 12 anos, e principalmente desde que começámos com o Golden Visa, eu tenho dado assessoria jurídica a pessoas do mundo inteiro, e muitos brasileiros do Brasil inteiro, relativamente ao Golden Visa. O Golden Visa começou
em 2012, em outubro, isto é, foi publicado em outubro de 2012 a criação deste regime do Golden Visa, e eu comecei a trabalhar, enfim, e a maior parte das pessoas que começaram a trabalhar, comecei a trabalhar com os clientes estrangeiros a partir de fevereiro de 2013. E, portanto, foi quando, aliás, posso-vos dizer que em 2012 foram atribuídos 2 Golden Visa. E, portanto, não tinha expressão, porque foi criado em outubro, era muito novo, ninguém sabia da existência, e, portanto, houve 2 candidaturas e foram atribuídos 2 Golden Visa referentes a investimentos feitos em 2012. E, portanto, 2013 foi o boom, foi o arranque do Golden Visa, e nessa altura eu estive na linha da frente e comecei desde logo a trabalhar com o Golden Visa, com clientes de todo o mundo e obviamente os clientes do Brasil. A minha atividade é a assessoria jurídica plena, desde o primeiro momento em que o cliente pretende investir no Golden Visa, desde logo com a consultoria, com o esclarecimento de todas as questões que os clientes têm acerca do Golden Visa, o investimento, quais as formas de investimento, quais os requisitos para o investimento, para que tudo dê certo, porque, como em todas as atividades, quando as coisas aparecem feitas, e aparecem bem feitas, é fácil. É uma coisa simples, e o Golden Visa é uma coisa simples quando se trata dele desde o início, e o início é antes até da própria decisão do cliente em investir, para que o investimento seja bem feito, bem canalizado, bem estruturado em termos jurídicos, para que possa ser elegível para o Golden Visa. Porque depois, mais à frente, depois do investimento realizado, do processo do Golden Visa ter dado entrada, se houver um pequeno pormenor que falhe, depois temos problemas na atribuição do Golden Visa, e temos os clientes a dizerem-nos: então eu investi 500 mil euros, eu investi 600 mil euros, eu investi 350 mil euros. Temos clientes a investirem 1 milhão, 1 milhão e meio, por aí afora, e depois podem-nos dizer: então eu investi isto tudo e afinal não serve para nada. E isso é um risco que ninguém pode correr. Eu, como advogado, não posso correr, não posso fazer com que qualquer outro dos intervenientes, desde a agência imobiliária ao financiamento bancário da Catarina, seja quem for, que haja um pormenor qualquer que falhe e depois o Golden Visa não seja atribuído. E, portanto, a assessoria é uma assessoria que começa no momento -1, que é o momento em que o cliente está a pensar investir para o Golden Visa. Obviamente que isto também vale para quando o cliente não está a pensar investir para Golden Visa. Mas o Golden Visa, digamos que é o pacote completo, porque tem o investimento e depois tem o Golden Visa, e portanto abarca tudo. E portanto começa no momento -1, que é aquele momento em que muitas vezes o cliente está a pensar, ou até está na dúvida, ou se calhar eventualmente irá fazer um investimento em Portugal. Às vezes acontece o cliente dizer: bem, eu não sei se vou para o Golden Visa, se calhar não, eu não preciso do Golden Visa, eu não tenho interesse no Golden Visa, mas quero fazer um investimento em Portugal, quero aplicar dinheiro, quero ter rentabilidade, é um mercado estável, é um mercado em que as taxas de juros são boas, até posso obter um financiamento e o financiamento paga-se a si próprio, e portanto eu quero fazer um investimento. O próprio investimento, obviamente, tem que ter um enquadramento legal bem feito, e se tiver, então, volto a dizer, o enquadramento do Golden Visa tem que ser muito bem feito. Eu posso-vos dizer, e tenho que passar esta mensagem de alguma imodéstia, desde 2013 até agora eu fiz centenas, para ser aqui modesto, de Golden Visa, e nunca tive até hoje um único Golden Visa recusado. Porque o processo tem que ser desde o momento -1 até ao momento final, que é quando terminam os 5 anos do período do Golden Visa. E, portanto, é uma assessoria completa a todos os níveis do plano legal, que obviamente, como sabem, é um plano muito complexo, que, volto a dizer, quando aparece concretizado é simples, mas tem uma série de pormenores que têm que ser acautelados, por forma a que o investimento, a confiança e, obviamente, o objetivo, quando ele é o Golden Visa, seja atingido sem que haja precalços pelo caminho e sem que haja surpresas desagradáveis. E, portanto, é esta a preocupação essencial para que o investidor possa sentir e tenha efetivamente a segurança de investir em Portugal, fazer um negócio. O sistema legal em Portugal, o Cláudio, que já cá está há bastante tempo,
sabe que isto que eu estou a dizer é verdade. O sistema legal em Portugal é um sistema muito fiável, é um sistema seguro, é um sistema que não nos traz surpresas, não há coisas escondidas e, portanto, há toda a confiança do ponto de vista legal para que se possam fazer os investimentos, se possam tomar decisões e se possa rentabilizar quer o dinheiro e, de volta a dizer isto para terminar, no que diz respeito ao Golden Visa, nós estamos a falar de muito mais do que dinheiro. Porque dinheiro, o investimento é a primeira coisa, mas há projetos de vida associados. E esses projetos de vida, obviamente, não têm valor e são muito mais valiosos do que o dinheiro que está envolvido. É toda uma estrutura familiar que está envolvida nisto. São casais com filhos menores, com filhos adolescentes, que querem mudar todo o seu sistema de vida, querem ter segurança, querem mudar-se para Portugal, querem às vezes mandarem os filhos para Portugal estudar primeiro, fazerem faculdade em Portugal, para depois eles virem e terem essa segurança, saberem que estão bem seguros, que estão bem assessorados e que podem ter confiança quer no sistema jurídico, quer no sistema financeiro e quer naquilo que é o mais importante disto tudo, nas pessoas. Porque tudo começa e tudo acaba nas pessoas. Eu acho que eu costumo dizer isto muitas vezes, as coisas não existem, as instituições não existem, o que existe são as pessoas. E, portanto, é esta confiança que é o mais importante e é haver esta referência de que há uma segurança, há um bom tratamento e que a pessoa sabe que tem objetivos, sejam eles mais simples ou sejam mais complexos, e esses objetivos são alcançados porque têm uma assessoria completa que lhes permite que as decisões que tomam na vida relativamente a Portugal vão ser bem sucedidas. E basicamente esse é o objetivo. No meu caso, no plano legal, como é evidente. Ótimo. Muito bom, excelente. Muito bom. Excelente mesmo. Uma pergunta... tem pergunta para o Bruno aqui. Não sei se você tem já? Ok. Então vamos lá. Eu já respondi isso no chat, mas acho que é bom o Bruno dar uma reforçada. Bruno, o Paulo está perguntando aqui se o Golden Visa é individual ou vale ou pode ser estendido para a família. O Golden Visa é um programa familiar, é um programa que é absolutamente extensível à família, está construído na lógica de um investidor. O Golden Visa é uma atividade, o Golden Visa é um nome bonito que se deu e que é muito interessante e que foi muito bem conseguido, mas o nome legal é atividade de residência para investimento, ou seja, é uma autorização de residência que leva, que tem na sua base um investimento e, portanto, tem que haver um investidor. Esse investidor é, digamos, o ponto principal do Golden Visa, é que é a pessoa que pede o Golden Visa, mas o investidor pode, e é isso que acontece sempre, pedir o Golden Visa para a família. Marido ou mulher, filhos, em certas circunstâncias também os pais, quando já são reformados, quando já são aposentados, e portanto é um programa muito completo que permite que toda a família possa beneficiar, com todas as vantagens que o Golden Visa tem, enfim, que são conhecidas, além de morar em Portugal, viver em Portugal, trabalhar em Portugal, estudar em Portugal, ter direito à assistência médica em Portugal. É curioso, eu tenho encontrado, ainda esta semana que acabou, tive várias pessoas que me disseram: já tomei a vacina em Portugal, a vacina da Covid. Porquê? Porque tem... está o Cláudio. E portanto... têm acesso a tudo o que os portugueses têm, com exceção de uma coisa, que são os direitos políticos. Não podem votar, nem podem ser eleitos. O que é uma tristeza para muita gente, calculo eu. Ou não. Bruno, tem outra pergunta aqui no chat. Se o Golden Visa pode ser extensivo para filhos casados? Não, para filhos casados não. A lógica do Golden Visa para a família é a lógica da dependência. E, portanto, a família pode, com exceção do cônjuge, o cônjuge entra no Golden Visa, marido ou mulher, ou unido de facto, como nós chamamos em Portugal, a união estável no Brasil, também tem direito ao Golden Visa por via da relação conjugal, mesmo que essa relação conjugal não seja uma relação, digamos, legalizada, entre aspas, por via do casamento. A união estável, que em Portugal se chama união de facto, também permite
o acesso ao Golden Visa. E depois os filhos, mesmo que sejam maiores, podem aceder ao Golden Visa por via dos pais, desde que sejam dependentes, o que quer dizer desde que estejam a estudar. E, portanto, a lógica é esta. Se forem maiores, aí o Estado português considera que os filhos maiores têm que fazer pela vida também e têm que, então, eles pedir um Golden Visa para poderem aceder a essas regalias. Obrigado, Bruno. Foi o José Carlos que perguntou. Ok, Sérgio, passo a palavra para você. Aqui acho que não temos mais perguntas. Então, doutor Bruno, uma questão que algumas pessoas já me perguntaram algumas vezes e que seria interessante perguntar para o doutor, o processo ele funciona assim, na questão do investimento imobiliário, né? O investimento mínimo hoje é de 500 mil, né? E esse dinheiro precisa sair literalmente da conta da pessoa física aqui do Brasil e ser transferido para uma conta pessoa física desse mesmo cliente aberta em Portugal, para depois ele adquirir esse imóvel através dessa conta. Ou seja, esse dinheiro não pode vir de outros países, ele não pode vir... Como é que funciona isso? Esse processo da transferência do dinheiro, do investimento? Pode. Vamos começar pelo fim. O dinheiro tem que entrar em Portugal para o investimento numa conta do investidor, portanto, a pessoa que vai pedir o Golden Visa, numa conta pessoal, uma conta da pessoa física aqui em Portugal. Portanto, tem que abrir uma conta e é para essa conta que tem que vir o dinheiro para o investimento. E é dessa conta que o investimento tem que ser pago. Uma nota, e aqui a Catarina entra, digamos, neste enquadramento, o que o investidor tem que transferir é o valor mínimo do investimento. Isto quer dizer o quê? Se o investidor comprar um imóvel de 700, de 800 mil, de 1 milhão, o que tem que transferir são 500 mil. O resto pode inclusivamente financiar, o que é algo muito interessante, tendo em conta as taxas de juros, a estabilidade financeira, tudo mais, que o investidor não precisa de fazer um investimento total e acontecem coisas curiosas. A Catarina sabe bem que isso é assim. Um investidor que vai comprar um imóvel de 560 ou de 600 mil euros e mesmo assim financia 100 mil euros, porque é muito atrativo, é muito interessante. Porque para o Golden Visa tem que entrar 500 mil euros líquidos. Ponto. O resto, a partir daí, pode comprar 700, 800, 1000, 1 milhão e meio e pode financiar o valor que quiser acima dos 500 mil. A origem do dinheiro. A origem do dinheiro não tem que ser absolutamente da própria pessoa. Pode ser, por exemplo, de uma pessoa jurídica, aquilo que nós chamamos de uma pessoa coletiva. Pode ser uma empresa que tenha numa qualquer jurisdição, pode ser no Brasil, como pode ser uma BVI, desde que justifique perante o banco, não tem tanto a ver com o Golden Visa, tem a ver com o banco. Desde que justifique perante o banco a origem do dinheiro, a razão de ser daquele dinheiro estar a ser transferido daquela conta para a conta do próprio em Portugal. Normalmente, como é que é feito? Através de um empréstimo ou de uma distribuição de dividendos que essa empresa possa fazer a esta pessoa por ser sócio da empresa ou por ser o titular, o dono da própria empresa. Tem que haver um documento acessório, que obviamente tem que estar devidamente legalizado, que titule a origem desse dinheiro. Que, volto a dizer, não tem a ver com o Golden Visa, tem a ver sim com o banco, porque o banco funciona como um primeiro, digamos, uma primeira entidade que está legalmente obrigada a controlar a origem dos fundos, por causa de todas as regras internacionais de money laundering, né? De lavagem de dinheiro. E, portanto, seja qual for a origem, e até mesmo sendo de uma conta pessoal, de uma conta da pessoa física, o banco tem sempre a preocupação, porque está a isso obrigado. Fechou o microfone. O senhor fechou o microfone. Já está? Sim. Ok. O banco tem a obrigação de pedir ao cliente a comprovação da origem dos fundos, seja ela qual for. E, portanto, respondendo à pergunta, pode não ser da pessoa física, pode ser de uma pessoa jurídica, mas tem outros requisitos que são mais exigentes, como é evidente. Ok, perfeito.
Marcelo, nós temos mais alguma questão? Não, duas pessoas pediram um contato aqui, eu passei meu telefone, caso identifique aqui o consultor que recomendou, eu faço a ponte, né? E tem mais aqui uma pergunta do José Carlos. Qual o prazo estimado para todo o trâmite se obter o Golden Visa? Bem, depende do que estamos a falar. E depende também da altura em que estamos a falar. Ou seja, é difícil, não é possível determinar qual é o prazo total, porque nós já tivemos períodos em que foi possível obter o Visa, o Golden Visa, em 3, 4 meses, e já tivemos alturas em que demorou 1 ano ou pouco mais de 1 ano para sair o Golden Visa. E, portanto, depende da altura, depende, digamos, da pressão que estiver em cima do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é quem emite o Golden Visa, em cada momento, para poder proceder à atribuição, à aprovação do Golden Visa. O processo até à entrada do Golden Visa é um processo rápido que depende essencialmente da disponibilidade do investidor para concluir o investimento. Depois do processo de ter dado a entrada, então aí depende da disponibilidade naquele momento e em cada momento dos serviços para processarem os processos, passa a redundância, que dão entrada em cada momento e, portanto, vai depender muito da altura em que o processo der entrada. Ok. Como nós sabemos que as regras a partir de 2022 vão mudar, né? Se o cliente entra com um pedido, uma vez analisada, né, aquela pré-análise que o doutor falou, e ele entra com o pedido antes do término do ano, ele terá direito, se tudo correr normal, a obtenção do Golden Visa. Sim. Os processos têm que entrar antes do final deste ano. Perfeito. O investimento tem que ser feito, obviamente, a base do processo é o investimento. E, portanto, o investimento é prévio à entrada do processo. O investimento tem que ser feito este ano e o processo tem que dar entrada este ano, para poder ser elegível e não entrar nas regras mais restritivas que vão entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2022. Perfeito. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui do Paulo. É necessário aportar o valor de uma vez ou podemos fazer várias transferências e deixar o valor investido em Portugal até acumular o valor mínimo e aí iniciar o processo do visto? Não. Vamos ver. O processo, como eu acabei de dizer, para dar entrada do processo, o investimento tem que estar totalmente realizado pelo valor mínimo. O que é que eu quero dizer? Se, porventura, o investidor pretender comprar um imóvel de 1 milhão de euros, desde que tenha pago 500.000 euros, pode-se dar entrada do processo. Okay? Mas o valor mínimo tem que estar realizado. E, obviamente, cumprindo uma série de outros requisitos. Mas o requisito principal, que é o investimento, o valor mínimo do investimento tem que estar realizado. Podendo, não estando todo realizado, ou seja, o valor do imóvel não estar todo realizado, se o valor for superior ao valor mínimo legal para efeitos do Golden Visa, pode-se dar entrada do Golden Visa com essa parte do investimento. Perfeito, obrigado. Creio que não temos mais perguntas aqui. Obrigado, Bruno. Sérgio. Eu sinceramente não tenho como agradecer a participação de vocês, da Catarina, do Cláudio, do Bruno, né? Doutor Bruno, muito obrigado ao nosso amigo Carlos, que fez uma viagem aí para Portugal, né? Começou no sul e foi até o norte, lá quase encostando na Espanha, né, Carlos? Né? Foi muito bom o passeio. Obrigado, então, a todos. Obrigado aos nossos parceiros. Obrigado, Jorge, que está nos ouvindo aí, está agora também aí. Eu estava o tempo todo, só não estava aparecendo, sim, né? Só dar uma abraço aí na Catarina, no Cláudio, Bruno, Marcelo, Carlos. Parabéns pelo evento aí. Estamos aqui no Brasil, a Remax e a HB Partners, para apoiar todos vocês aqui junto com a nossa equipe aí. Obrigado a todos. Obrigado, muito obrigado. Obrigada a nós. Obrigado a todos os presentes. Estamos aqui todos à disposição de vocês para viajarmos e investirmos ou vivermos em Portugal.
Com certeza. Muito obrigado a todos e um bom final de noite e um bom dia amanhã e tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Até Obrigada. Para vocês também. Até breve. Obrigada. Até breve.